Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, queridos ambientalistas. Um beijo grande no coração de todos. Faço esse vídeo especialmente para os meus amigos de gestão em projetos ambientais, mas talvez esse vídeo seja útil para outras pessoas, portanto vou deixar disponibilizado aqui publicamente no meu canal, ok? Bem, na aula de hoje eu quero desenvolver um pouco mais alguns tópicos que começamos a desenvolver na aula passada, que envolvem nada mais, nada menos do que as teorias éticas desenvolvidas ao longo da história. E são basicamente três grandes tendências, três grandes teorias. A mais antiga e a primeira delas é a teoria da ética das virtudes, de Aristóteles. A segunda é a ética do dever, de Kant. E, por fim, temos a ética do utilitarismo, desenvolvida mais recentemente por Bentham, por Stuart Mill e entre outros autores. Bem, como o nosso interesse aqui é principalmente uma ética aplicada à questão ambiental, e especificamente à questão da gestão em projetos ambientais, eu tenho aqui atrás de mim, para o início da nossa reflexão, uma foto muito famosa de algumas mulheres, de algumas ambientalistas da Índia, tentando proteger por meio da ação direta uma vida, uma árvore. E essa imagem aparece aqui na nossa exposição para simbolizar a superação, de certa maneira, da ética tradicional, pelo ecofeminismo, por exemplo, por perspectivas desenvolvidas por Vandana Shiva, né, entre outros autores e autoras. De certa maneira, quando se trata da questão ética, temos que levar em conta que talvez, né, segundo diversos autores desse campo, né, de estudo, a situação de calamidade, a situação de sociedade de risco, né, conforme nós vimos lá quando estudamos a teoria do Ulrich Beck quanto à sociedade de risco, enfim, o estado de iminente colapso ambiental em que a gente vive constantemente na atualidade não é fruto do mero acaso, é fruto de nossas escolhas civilizacionais e, mais especificamente, é fruto, talvez, dos nossos pilares éticos, conforme a gente está tentando ver, e também está ligado às nossas escolhas, né, aos pilares científicos da nossa maneira de produzir conhecimento, essa maneira, entre outras possíveis, né, que se estabeleceu há mais ou menos 400 anos atrás, 300 anos atrás, no início da modernidade. E eu tenho aqui atrás de mim uma ilustração que eu desenvolvi para ilustrar melhor o caminho da nossa reflexão. Nós partimos de uma constatação, partimos da teoria sociológica da sociedade de risco e, nesse exato momento, nós estamos examinando esses dois pilares que nos conduziram a essa situação de catástrofe, qual sejam o nosso modelo atual de ciência, que a gente vai ver daqui a pouco, e os pilares, digamos assim, das nossas teorias éticas, ou seja, das maneiras segundo as quais nós pensamos, qualificamos e justificamos as ações humanas. Então nós vamos verificar quais são os limites, não é? Quais são os pressupostos, tanto da ciência quanto das éticas, que nos permitiram chegar ao estado de sociedade de risco em que nos encontramos. E tudo isso vai nos levar, posteriormente, a uma reflexão profunda que envolve nada mais nada menos do que a filosofia ambiental atual, né? Isso envolve a ecologia profunda, né, de Arne Naes, por exemplo, as éticas ambientais, as diversas éticas ambientais que foram desenvolvidas, a ecologia social, o ecofeminismo, como eu já falei, e assim por diante. Bem, no que diz respeito aos pressupostos do nosso modelo atual de ciência, eu quero já recomendar para a nossa próxima aula esse texto aqui da Vandana Shiva, um texto muito importante, uma das ecofeministas mais famosas, mais badaladas, que é o segundo capítulo desse livro, que a gente pode traduzir de maneira muito livre como Permanecendo Vivo, Mulheres, Ecologia e Sobrevivência na Índia. Ela desenvolve uma perspectiva muito interessante, segundo a qual a ciência moderna é um projeto patriarcal. E nesse segundo capítulo, intitulado Ciência, Natureza e Gênero, ela vai explorar de maneira muito hábil, de maneira muito interessante, os dois pais, né? E a palavra aqui é apropriada, na medida em que patriarcalismo é um conceito fundamental para entender a perspectiva da autora, né? Então, temos dois pais da ciência moderna, ela vai examinar os pressupostos do modelo de ciência desenvolvido por Francis Bacon, não é? E também alguns pressupostos, principalmente metodológicos, no modelo de ciência pensado por René Descartes. Então fica esse texto aqui para a próxima aula, eu peço que vocês leiam. E tem um outro texto também,
que é esse texto aqui, Biologia, Ciência Única. Eu tenho uma série de biólogas aqui na turma, né, muito competentes, que apenas enriquecem as nossas discussões, né, e, de certa maneira, esse autor propõe a biologia, né, ou pelo menos alguns modelos de biologia, como um contraponto a essa ciência que nós vamos criticar, né, que nós vamos examinar criticamente os seus pressupostos, principalmente no que diz respeito ao reducionismo, no que diz respeito ao mecanicismo, no que diz respeito ao monologismo, né, e no que diz respeito a outros aspectos. Em suma, como se a física surgida lá no início, desenvolvida por Newton, por Galileu, é como se a física, esse modelo de ciência desenvolvido principalmente pelos físicos, fornecesse um modelo de ciência que todas as outras áreas de saber devem seguir, não é? E esse autor propõe que a biologia é uma ciência muito específica, muito sui generis, e que pelo menos algumas concepções ou alguns biólogos influentes representam, de certa maneira, um contraponto a essa hegemonia do modelo de ciência apoiado principalmente na física, nesse modelo de ciência, conforme nós vamos ver, com base na leitura do texto anterior, né, da Vandana Shiva, com base nesse modelo desenvolvido por Bacon e por René Descartes. Então ficam esses dois textos. E esse textinho aqui, o primeiro, segundo, terceiro capítulo, eu gostaria de uma participação maior das nossas biólogas, né? Enfim, quando se destaca principalmente aqui a questão da autonomia da biologia, não é? A questão da teleologia e assim por diante. Então esses dois textos, repito, devem ser lidos previamente à próxima aula, para que a nossa discussão seja mais rica, para que a gente possa fazer um encontro muito mais dinâmico e divertido, como tem sido todos eles até aqui. Conforme a gente vai ver logo adiante, de alguma maneira, as três éticas desenvolvidas, as três grandes tendências éticas desenvolvidas, quais sejam a ética das virtudes de Aristóteles, a ética do dever, não é? A ética da liberdade, digamos assim, desenvolvida por Kant, e a ética utilitarista. Esses três modelos pressupõem um recorte, pressupõem uma especificidade antropocêntrica. Então, de alguma maneira, os seres dignos de consideração ética não envolvem os animais, não envolvem os vegetais, envolvem basicamente seres humanos. E diversos autores posteriores, né, tentaram aprimorar essas teorias ou mesmo superá-las. E é nesse processo de tentar superar ou aprimorar os modelos éticos clássicos que surge a ética ambiental que nos interessa tanto aqui. Bem, então os marcos teóricos da ética ambiental são vários, né? Mas a questão ambiental começa com a discussão sobre os direitos, né, e a libertação dos animais, inaugurada por Peter Singer em 1973. Consiste essa perspectiva em um desenvolvimento, em um aprimoramento, conforme a gente vai ver, da ética do utilitarismo, e esse movimento de discussão filosófica sobre os direitos dos animais constitui um capítulo à parte dentro de todo esse rolê da ética ambiental. Ele foi seguido por uma reflexão muito intensa, né, de outros autores, por exemplo, como Tom Regan, que procura desenvolver, procura aprimorar, digamos assim, a ética kantiana, pensando a questão ambiental. Portanto, é um seguidor, digamos assim, né, alguém que pensa a questão ambiental inspirado nos princípios kantianos. E a gente tem a Martha Nussbaum também, muito influente, né, que procura desenvolver, procura aprimorar uma perspectiva de ética ambiental centrada nos princípios aristotélicos, em especial no princípio de teleologia, né, inerente a cada ser vivo, né, nas capacidades inerentes a cada ser vivo. E a gente, nos próximos slides, nos próximos momentos, aliás, esse vídeo acompanha uma aula presencial, né, e nessa aula presencial, e nesse vídeo eu farei apenas um resumo dessa aula presencial, a gente vai discutir um pouquinho, né, desses modelos éticos clássicos, a ética das virtudes, a ética do dever e a ética do utilitarismo. E a gente vai ver rapidamente como esses três autores, como Peter Singer, como a Martha Nussbaum e como o Tom Regan, procuram superar esses impasses, né? Esse é um dos marcos principais, aliás, boa parte da produção nesse campo se desenvolve a partir da perspectiva desenvolvida por esses autores.
Um outro marco teórico da ética ambiental é a ecologia profunda desenvolvida por Arnaez, não é? Quando ele fala lá nos 8 pontos da ecologia profunda, um texto muito fluente chamado O Raso e o Profundo, né? O que ele denomina ecologia profunda nada mais é do que uma perspectiva que procura ir na raiz do problema, na raiz da questão ambiental, em oposição à ecologia rasa, que é aquela ecologia que pretende conciliar, e ele acha que isso é impossível, aquela ecologia que pretende conciliar o desenvolvimento constante da economia com a preservação da natureza. A gente tem a ética ambiental também, colocada em 1973, portanto, 1973 é um ano fundamental para o desenvolvimento dessa questão, quando Richard Silvan colocou a questão sobre a necessidade, né, se há necessidade da recolocação, né, do surgimento, enfim, de uma nova ética, uma ética específica, que é a ética ambiental. Bem, hoje ninguém se discute, né, tanto que esses autores que eu acabei de falar ainda há pouco estão envolvidos nessa discussão da ética ambiental, no que diz respeito à questão animal principalmente. Mas em 1973 ele é o primeiro a discutir no âmbito de filósofos a emergência de um campo específico de reflexão, que é a ética ambiental, não é? Até então, todas as tentativas de se pensar a questão ambiental envolviam uma exegese, envolviam uma interpretação de textos e de perspectivas que não pensavam exatamente a questão ambiental, o pensamento dos filósofos em geral, e o trabalho de interpretação, não é, desses filósofos era muito trabalhoso, enfim, envolvia uma leitura profunda desses filósofos para tentar extrair de teorias mais amplas algumas questões, algumas aplicações no que diz respeito à questão ambiental. E a gente tem também como outro marco o feminismo ecológico, o ecofeminismo, né? O termo foi cunhado um pouquinho depois, né? Um ano depois, de 1974, a gente já falou um pouquinho, alguns slides atrás, sobre isso. E também eu incluiria aqui as ecoteologias, né? Principalmente um texto seminal um pouquinho anterior, do Leo White Jr., em 1967, que é As Raízes Históricas da Nossa Crise Ecológica. Não é? Ele inaugura, digamos assim, uma discussão muito ampla dentro da teologia que procura examinar e procura, às vezes, reinterpretar certos pressupostos presentes na teologia cristã que, de alguma maneira, deram chancela para uma exploração desenfreada na natureza, né? Como, por exemplo, a concepção de tempo linear, não é? Na medida em que, de acordo com certa interpretação da Bíblia, o universo foi criado em um determinado momento, a partir da vontade de Deus, e a partir daí o tempo se desenvolve linearmente rumo a uma escatologia, digamos assim, né? Então, essa concepção de tempo, né? Outras sociedades, até mesmo antes do cristianismo se tornar hegemônico, as concepções de tempo eram temporais, né? Eram circulares, aliás, perdão. E, de alguma maneira, essa linearidade, segundo esse autor, envolve certas consequências, né? Outro ponto importante, né? Certa interpretação do cristianismo que dá chancela à exploração desenfreada da natureza, é a concepção do ser humano, né, que muitas vezes aparece como homem, né, a concepção do homem como o Senhor, né, como se a natureza fosse produzida para usufruto do homem, né, como se interpretar isso de maneira a não permitir que se faça qualquer coisa com a natureza, né. E outro ponto, né, o terceiro ponto, entre outros, é o esvaziamento das concepções arcaicas e tradicionais, dos povos tradicionais, as concepções animistas, que viam nas coisas, assim como nos seres humanos, a presença de uma alma, a presença de um espírito, enfim, o espírito da floresta, o espírito dos animais, né? O espírito da montanha. Então, com o surgimento do cristianismo, segundo esse autor, repito, essas concepções foram esvaziadas e, ao ser associado aos princípios dessa ciência, desse projeto de ciência que nós vamos estudar, gerou um quadro conceitual, gerou uma visão geral de mundo que nos trouxe até essa situação de catástrofe iminente. Antes da gente dar prosseguimento à nossa exposição,
é necessário passar em revista, é necessário fazer um breve resumo dos princípios básicos da ética clássica, dos 3 modelos de ética desenvolvidos ao longo da história. A ética das virtudes de Aristóteles, a ética dos deveres de Kant, e a ética de Bentham e Mill, a ética do utilitarismo. Eu acho, se não me engano, que nosso encontro presencial contemplou apenas a ética utilitarista, né? Então, como nós vimos, todas as éticas, né, todas as tentativas de se estabelecer uma sistematização racional e coerente para o agir humano, esse é o escopo da ética, né? Todos eles procuraram estabelecer princípios que permitissem uma avaliação universal, uma avaliação, portanto, objetiva, não é? Uma avaliação fundamentada das nossas formas de agir, tentando qualificar o valor da nossa ação, né? Se uma ação é justa ou se uma ação é injusta. E como nós vimos, cada uma delas procura fazer isso a partir de um critério específico. A ética do utilitarismo, de Bentham, de Mill e também de Peter Singer, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho, procura pensar a ética em termos de maximização de prazer e minimização da dor, não é? Ou seja, uma ética que procura, de alguma maneira, em resumo, proporcionar o bem-estar das pessoas, né? Gerando o máximo de felicidade, digamos assim, ou de prazer, ou de bem-estar, para o máximo de pessoas possível e minimizando ao máximo possível os danos, né, as consequências negativas, enfim, o sofrimento do mínimo de pessoas possível. E a partir disso, os utilitaristas começaram a pensar a sua ética. Bem, faltou a gente ver com mais detalhes a ética de Aristóteles e a ética de Kant. Queridos, talvez eu não seja capaz de fazer aqui um resumo detalhado dessas 3 perspectivas, não é? Mas vamos falar rapidamente sobre a ética de Kant, a ética do dever, não é? No que diz respeito a Kant, pensar e qualificar o valor de uma ação humana envolve, antes de tudo, pensar as intenções que envolvem a realização dessa ação. Segundo Kant, o ser humano é dotado de uma racionalidade e o ser humano é dotado também de uma liberdade decorrente dessa racionalidade. Os seres humanos serão livres, né, unicamente na medida em que eles forem capazes de seguir deliberadamente, por livre e espontânea vontade, uma regra que eles sabem ser a regra universal, né, aquela regra que deve ser aceita universalmente, né? Então, quando Kant fala em autonomia do agente moral, né, autonomia do agente ético, ele está pensando principalmente nos seres humanos, racionais, não é? E os seres humanos, sendo racionais, possuem autonomia. Portanto, em Kant, né, a ética de Kant também é denominada a ética da liberdade, porque, ao contrário do que a gente pensa, liberdade não é fazer qualquer coisa que a gente pense, né? Liberdade não é dar vazão a todos os nossos desejos, às nossas vontades. A liberdade está ligado à autonomia, né? A liberdade está ligada ao conceito de autonomia. A liberdade envolve principalmente a capacidade de agir conforme uma regra que eu imponho a mim mesmo, né? Que o ser humano, universalmente, o sujeito humano, universalmente considerado, imponha a si mesmo por uma decisão, né? E a gente vê, portanto, né, uma outra maneira de se dizer isso é pensar no imperativo, né, categórico, no imperativo hipotético, ou seja, com base nessa liberdade de agir conforme uma regra, né, que caracteriza a autonomia, os seres humanos jamais devem considerar outros seres humanos como meios para um fim, não é? Esse é o imperativo hipotético, de certa maneira, jamais tomar o outro e a própria humanidade como um meio para outro fim, e os agentes morais, as pessoas, devem ser tomadas como fins em si mesmos. Isso é o imperativo hipotético. E o imperativo categórico, ele pretende uma universalização, ele envolve a seguinte afirmação: age de tal forma que a tua ação possa se transformar em uma lei universal. E esse é o imperativo categórico de Kant. Bem, por fim, na verdade não por fim, na verdade a partir do início, que o primeiro grande modelo ético desenvolvido foi o de Aristóteles, a gente não está seguindo uma ordem cronológica, né? É a ética das virtudes de Aristóteles, né? É também denominada uma ética teleológica, porque procura pensar o valor de uma ação humana
a partir do telos, não é? A partir da finalidade da vida humana, a partir, enfim, da finalidade do telos, né? Dos seres humanos. Isso envolve a concepção segundo a qual os seres humanos essencialmente são seres racionais, não é? Os seres humanos são eminentemente seres racionais e a finalidade do ser humano, o ser humano vive plenamente quando exerce a sua capacidade de raciocinar. Essa capacidade de raciocinar não envolve apenas o que a gente entende como filosofia e ciência, ou seja, uma capacidade de explicar de maneira racional, por meio de teorias, as características mais básicas e mais gerais da realidade. Não envolve apenas conhecer a realidade, mas envolve também saber agir com racionalidade. E há aí uma diferença, segundo Aristóteles, entre esses dois universos. A gente tem no universo da ciência situações universais, então a teoria física, de alguma maneira, procura se colocar como juízos universais acerca da realidade. Esses juízos universais envolvem a produção da ciência. No caso da ética, portanto, para Aristóteles, em outros termos, a física é uma ciência teórica. Talvez isso cause algum estranhamento, à medida em que hoje a física, um dos aspectos principais da física moderna, envolve a experimentação, a experimentação como uma instância de verificação, digamos assim, de teorias, de concepções, de explicações da realidade que são desenvolvidas a princípio teoricamente. Então, causa um certo estranhamento afirmar, segundo Aristóteles, que a física, que essa tentativa de se explicar a realidade, aliás, é assim que a gente deve pensar a física aqui em Aristóteles, uma grande tentativa de se explicar a realidade. A física em Aristóteles tem uma concepção teórica, portanto, ela envolve situações que são universais. Então, envolve um tipo de saber específico, um saber teórico. Mas Aristóteles propõe também, Aristóteles defende que a ação humana envolve uma razão prática, envolve uma razão, envolve, aliás, diversas situações tão variadas entre si, tão distintas, que decorrem em contextos tão diferentes uns dos outros, que dificilmente nós vamos conseguir estabelecer uma regra geral, por exemplo, algo como Kant tentou fazer vários séculos depois. Dificilmente nós poderíamos encontrar uma lei, assim como nós encontramos no campo da física, que pudesse orientar e qualificar o valor de cada ação humana, de todas as ações humanas, universalmente falando. Então ele vai dizer que a ética envolve principalmente um pensamento contextualizado, situacional, muito variado. As situações, embora sejam semelhantes umas às outras, jamais serão as mesmas. E o máximo que a gente pode ter em relação a isso, o máximo de racionalidade que a gente pode ter em relação a isso, é um pensamento situacional, o que ele chama de frônesis, o que ele chama de prudência, digamos assim. E no que diz respeito à prudência, no que diz respeito a como agir em diversas situações, ele procura defender o equilíbrio, ele procura defender o caminho do meio, procura defender uma concepção segundo a qual nós devemos evitar a falha, devemos evitar o excesso e também a deficiência, de alguma maneira. É mais ou menos assim que Aristóteles pensa a sua ética, uma ética do equilíbrio, uma ética do caminho do meio. E essa noção de buscar o caminho do meio, de buscar o equilíbrio, envolve a questão das virtudes éticas em Aristóteles. Elas consistem na vitória da razão sobre os instintos, na progressiva imposição desse princípio geral aos hábitos. Então, a ética procura criar um hábito antes de tudo, e ela consiste numa prescrição, portanto, de se buscar esse caminho do meio, entre o excesso e a falta, entre a deficiência e o excesso. Por exemplo, a coragem não é se arriscar em diversas situações de maneira irresponsável, nem mesmo nunca agir, sempre se omitir diante dos perigos, jamais se colocar em algum grau de risco em prol de um bem, em prol de se ajudar alguém. Então a coragem é esse equilíbrio. No que diz respeito à virtude da temperança, é tentar buscar o equilíbrio entre se permitir qualquer coisa, que seria libertinagem, ou a completa insensibilidade, você não se permitir nada, e assim por diante. A ética das virtudes de Aristóteles procura
encontrar as virtudes éticas, e elas são muitas, né? E elas vão sempre envolver o equilíbrio diante de qualquer ação suscetível ao excesso e à falta. E a prudência é justamente se manter nesse equilíbrio, né? Nisso consiste a vitória da razão sobre os instintos. Enfim, queridos, por mais insuficiente e cheia de lacunas que seja essa explicação que eu acabei de oferecer, esse resumo dos 3 modelos de ética, né? Para os nossos interesses aqui em relação à ética ambiental, em especial na aula de hoje em relação à questão dos direitos dos animais, né? A conclusão é que nenhuma dessas 3 éticas por si só são suficientes para fundamentar uma ação humana que respeite os princípios éticos do meio ambiente de maneira geral, né? De alguma maneira, todas essas tendências, né, a ética de Aristóteles, de Kant, Bentham, Mill e assim por diante, se aplicam a indivíduos, né? Ou seja, basicamente indivíduos humanos, elas têm um recorte, portanto, antropocêntrico, né, no que diz respeito à concernibilidade moral, né? E, portanto, contempla apenas, principalmente indivíduos com um certo grau de racionalidade, de liberdade, não é? E de razão que nos permita seguir certas leis, capacidade de escolha, de sentir prazer ou sentir dor, que depois a gente pode falar em termos de senciência, né? Então, todas elas encontram um limite, não é? E não é muito simples expandir esses princípios de modo que eles contemplem a natureza mais do que humana, de modo que eles contemplem o meio ambiente como um todo. Bem, o autor da nossa bibliografia, aliás, eu recomendei a vocês essa coletânea, né, de autores que procuram pensar e superar os limites da ética tradicional a partir da perspectiva desenvolvida por uma brasileira, né, pela Maria Clara Dias. Consiste em uma alternativa que merece ser estudada por si própria, né? O Lucas Nascimento Ferreira Lopes desenvolve um artigo aqui muito interessante em que ele comenta, né? Diz em outras palavras o que eu acabei de dizer no slide anterior, eu cito: até então, a vasta maioria dos seres vivos estudados pelas ciências biológicas não havia sido abarcada como concernidos morais, ou seja, dignos de consideração moral ou ética, né, por nenhuma teoria ética prévia. Seja o corte na racionalidade feito pela teoria kantiana, na vida virtuosa, ligadas a seres que podem deliberar sobre si, de Aristóteles, ou em uma visão atualizada do utilitarismo através da utilização do conceito de senciência. Todas essas teorias falharam em abarcar a grande parte da biodiversidade terráquea no universo moral. Conforme eu afirmei, a perspectiva de Maria Clara Dias é muito interessante. Por si só, ela pode fundamentar os diversos objetos de pesquisa que cada um de vocês, meus queridos ambientalistas, escolheram para desenvolver ao longo desse curso. Bem, voltando lá atrás, não é? Repito, nosso objetivo aqui é simples, é resumir de maneira bem esquemática assuntos que nós estamos desenvolvendo em sala de aula, e a gente estamos nos concentrando aqui principalmente em um dos marcos teóricos, né, da ética ambiental, que é a questão animal e os direitos dos animais, enfim. E nesse caso específico, a gente tem 3 autores que merecem ser considerados, na medida em que eles procuram não exatamente superar, digamos assim, né? Como a proposta desenvolvida por Maria Clara Dias se apresenta, como uma superação, né, das éticas tradicionais, das teorias da justiça tradicionais. A gente tem 3 autores, um deles é o Peter Singer, né? Esses autores, portanto, procuram aprimorar, procuram pensar e expandir a ética desenvolvida pelos 3 autores que nós vimos anteriormente, né? Aristóteles, Kant e Bentham e Mill no utilitarismo, né? E nessa linha do utilitarista, a gente tem, como eu já falei, o Peter Singer, talvez seja o mais famoso, mais citado, mais utilizado, né? Ele procura expandir, conforme a gente vai ver, o princípio básico do utilitarismo, que tinha um viés, digamos assim, hedonista lá em Bentham, né? Bentham falava que a avaliação de uma ação humana envolve maximizar o prazer, maximizar o bem-estar e minimizar o sofrimento de maneira geral. E o Peter Singer aprimora isso e passa a falar em senciência, né? Na capacidade de sofrer, na capacidade de experimentar a dor.
E a partir desse conceito de senciência, a gente fala num utilitarismo de preferências, né? A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. E a gente tem também o Tom Regan, Martha Nussbaum e Tom Regan. Então, a Martha Nussbaum, por exemplo, é uma estudiosa, é muito famosa no campo dos estudos clássicos, né, que é a minha área. Ela procura desenvolver uma ética ambiental, uma ética animal, a partir dos princípios básicos lá de Aristóteles, em especial a noção de teleologia, né, a noção de finalidade inerente a cada ser, e também no que diz respeito à noção de virtude, né, conforme a gente vai ver daqui a pouco, né. Então, ela desenvolve uma perspectiva das capacidades, né? E essas capacidades são as circunstâncias que devem ser estimuladas para que cada ser vivo possa florescer e desenvolver-se plenamente em suas finalidades intrínsecas. É mais ou menos assim que ela pensa, né? E isso vai exigir de todos nós o desenvolvimento, a criação de instituições, o desenvolvimento de ações que vão possibilitar o fornecimento de capacidade para esse desenvolvimento dos seres, né, em suas finalidades intrínsecas, né? Isso é desenvolvido na mesma linha de Aristóteles, da noção de teleologia aristotélica e da noção também de virtude, não é? Elaborando essas políticas, ou seja, como Aristóteles afirma que a finalidade, né, do ser humano básica, o que caracteriza o ser humano em sua essência, é a capacidade de raciocinar. Os seres humanos serão plenamente felizes na medida em que eles se dedicarem exclusivamente, se possível, a pensar a melhor forma de se viver, a se criar políticas, a se criar leis, enfim, que possam garantir o pleno desenvolvimento das finalidades humanas, né? E o recorte em Aristóteles era um recorte antropocêntrico. E ela procura expandir isso para envolver mais seres vivos dentro do critério de concernibilidade ética e moral. Ela faz isso pensando nas capacidades intrínsecas de cada ser humano, né? E ao se desenvolver essas instituições, essas ações que vão possibilitar o florescimento pleno dessas capacidades, nós estaremos estimulando, ao mesmo tempo, as virtudes humanas tão importantes como solidariedade, compaixão, misericórdia e assim por diante. E, por fim, a gente tem também a perspectiva lá do Tom Regan, e ele procura, de certa maneira, aprimorar, ele trabalha a questão ambiental, e especificamente o direito dos animais, a partir da noção de dever, não é? A partir da noção de liberdade lá de Kant, e ele faz isso afirmando que cada animal, que cada ser vivo é um sujeito de uma vida, não é? E a partir do fato de que cada ser vivo é o sujeito de uma vida, eles são também dignos das mesmas considerações, das mesmas preocupações éticas e morais que os seres humanos. E agora a gente pode fazer um breve resumo de cada uma dessas perspectivas. A do Peter Singer, a gente vem falando dela desde praticamente da primeira aula, né? Ele procura desenvolver um utilitarismo de preferências. Então, o foco é deslocado da questão hedonista, presente lá nos primórdios do utilitarismo, e ele pensa na noção de igual consideração de interesses. Não é? Na medida em que o ser tem interesses, né, esses interesses são decorrentes da senciência, da capacidade de sentir a dor, portanto, do esforço para evitar a dor, esses interesses, né, devem ser pesados igualmente, né, para todos os seres sujeitos a experimentar o sofrimento, a experimentar a dor. Então, outra maneira de se dizer isso, né, um rótulo, um conceito que resume isso, é a ideia de antiespecismo, né? Não apenas os seres humanos são dignos de consideração ética, mas também todos os seres vivos capazes de experimentar a dor, não é? Ou seja, sencientes. Então, é utilitarista ainda, né, nessa medida, mas aqui procura aprimorar esse utilitarismo, introduzindo a noção de antiespecismo e substitui o hedonismo por essa igual consideração de preferência de todos os seres sencientes, né? A grande questão é quem são os seres sencientes. E uma pesquisa, né, quer dizer, o desenvolvimento dessa perspectiva em termos mais amplos depende de dados
proveniente das ciências biológicas específicas. Por exemplo, uma planta pode sofrer, uma planta é senciente, um peixe é senciente, um inseto é senciente, ou seja, esses seres vivos, né, são capazes de experimentar sofrimento e dor. É uma questão que fica em aberto, eu deixo aqui para os meus queridos ambientalistas e ambientalistas que são também biólogos e biólogas. Bem, a gente pode, portanto, né, bem, qual é o critério aqui de consideração ética? É a ciência, né? Capacidade de sentir prazer ou dor. E com base nisso a gente pode falar em algumas implicações. A teoria do Peter Singer, obviamente, ela vai criticar a pecuária intensiva muito, né? Vai condenar testes com animais que provocam dor nesses animais, vai comparar, né? Vai colocar o especismo, né? Vai colocar a distinção, né? Ou seja, colocar o ser humano numa situação privilegiada, ou qualquer ser numa situação privilegiada, como uma situação análoga ao racismo ou ao sexismo, né? E com base nisso a gente pode pensar diversas questões, não apenas as questões das plantas e de outros animais, né? Mas, por exemplo, a questão do veganismo, né? Qual a posição dele em relação ao veganismo? É curioso que ele flutua. Recentemente, né, nos últimos anos, aí, ele passou a se declarar vegano, né? Mas ele não defende explicitamente o veganismo, né? Então é nem sim nem não. Ele é consequencialista, não é? Então, portanto, ele vai pensar em termos de minimização de sofrimento e igual consideração de interesses, né? E o ideal seria o desenvolvimento de tecnologias para que a gente tenha carne, de alguma maneira, sem sofrimento. E se isso for atingível, digamos assim, a gente não precisa ser vegano necessariamente, né? E a discussão é muito ampla, é um dos pontos, assim, não muito claros na teoria do autor. Ele, desde o lançamento do seu livro clássico lá, né, de 1973, ele vem procurando aperfeiçoar a sua teoria mediante as críticas. Aliás, seria bem interessante a gente discutir isso mais calmamente no nosso encontro presencial. Outro autor importantíssimo, conforme a gente já viu, é Tom Regan. E ele procura desenvolver, aprimorar a ética kantiana pensando a questão ambiental e mais especificamente a questão dos direitos dos animais. E a tese central do Tom Regan é que certos animais possuem um valor inerente, não é? Jamais devem ser vistos, portanto, como meio para um determinado fim e sempre como fins em si mesmos, né? Na medida em que eles são sujeitos de uma vida. Bem, a noção de sujeitos de uma vida, segundo alguns críticos, nem sempre é muito clara. A gente não sabe bem que animal a gente depende, assim como no caso da ciência, a gente depende de dados específicos vindo dos diversos ramos da biologia, não é? Mas, segundo o autor, segundo Tom Regan, sujeitos de uma vida, os animais sujeitos de uma vida, né, são animais que têm percepção desenvolvida, que têm memória, portanto, têm algum senso de futuro, que possuem perspectivas de alguma maneira, que possuem uma biografia decorrente do fato de terem uma memória e que são suscetíveis, portanto, a uma vida boa ou má. Então, segundo esse autor, todos os animais, todos os seres sujeitos a uma vida são seres dignos de consideração ética. Portanto, em que medida isso é um desenvolvimento, um aprimoramento, enfim, da ética do dever de Kant, da deontologia kantiana, lembrando que deo, em grego, é dever, e logia é estudo, então, simplesmente a ética do dever, né? A ética kantiana. Em medida, portanto, essa perspectiva consiste num aprimoramento do modelo ético de Kant. Bem, porque os animais devem possuir direitos, né, que não podem ser violados, que eles possuem um valor inerente, eles são um fim em si mesmos, né, e não podem, portanto, ser vistos como meios para o outro fim. Bem, a partir principalmente dessa noção, né, dos animais como um fim em si mesmos, que ele procura desenvolver o seu pensamento e, obviamente, a compreensão desse fato nos leva a pensar como um dever, né, uma responsabilidade, né, ou seja, o dever vai envolver a nossa responsabilidade para com o sofrimento dos animais sujeitos a uma vida. E a grande discussão aqui, não é, vai ser quem é digno, quais seres são dignos de consideração ética. Quais seres são sujeitos de uma vida, têm percepção, memória, senso de futuro, biografia, uma vida boa ou má. Bem, nas formulações iniciais de sua teoria, ele falava em mamíferos, né? E em alguns casos em mamíferos, principalmente com mais de um ano. E aí como é que fica, né?
Seria interessante a gente discutir como é que fica o estatuto dos insetos, das plantas, até mesmo, já que ele fala em mamíferos com mais de um ano, seres humanos com mais de um ano, ou mamíferos em geral, como é que fica isso, né? Enfim, é uma perspectiva interessante. E quais são as implicações principais dessa teoria? Bem, ele vai condenar qualquer tipo de pecuária, né, para abate de animais, qualquer criação de animais para abate. Vai condenar veementemente experimentos letais, né, com animais, ou qualquer tipo de teste científico que envolva sofrimento de animal, né? Qualquer criação de animal para o consumo, né? E isso vê os animais como um meio para um fim e não como um fim a si mesmo, né? Bem, como é que fica, portanto, a questão do veganismo, né? O Tom Regan é vegano? Sim! Ele se declara, aliás, ele é um dos principais autores, né, do veganismo, né, das principais referências teóricas do veganismo, né? Então, o veganismo para ele não é apenas um estilo de vida mais saudável, né? Isso seria um fim em si mesmo, né? Seria escolher a ação correta pelas razões erradas, né? Ele defende o veganismo como um imperativo moral, porque qualquer forma de alimentação não vegana envolve uma desconsideração dos animais que são sujeitos a uma vida, né? E aí como é que ficam os insetos, as plantas e, enfim, como eu falei, é uma questão aberta à discussão. E a ética envolve, antes de tudo, discutir os dilemas que esses princípios todos acabam envolvendo. E por fim, a gente tem a Martha Nussbaum, como a gente viu alguns minutos atrás, ela procura pensar a questão ambiental a partir dos princípios desenvolvidos por Aristóteles, na sua ética das virtudes, né, na questão da virtude, mas principalmente na questão, como eu falei, da teleologia, da finalidade intrínseca de cada ser vivo, de cada animal, né? Ela denomina a abordagem das capacidades. Aliás, é muito semelhante, embora a gente não esteja tratando aqui da perspectiva dos funcionamentos, desenvolvida pela Gland, Maria Clara Dias, muita gente afirma, nota relações interessantes, aproximações e também afastamentos interessantes entre a perspectiva dos funcionamentos, da Maria Clara Dias, e a perspectiva aqui da Martha Nussbaum, que é a perspectiva das abordagens das capacidades, né, capacidades de cada ser vivo. Bem, qual é a tese central da autora, né? A ética e a justiça, portanto, envolve garantir a cada ser vivo as capacidades para florescer, para se desenvolver, segundo o seu telos, né? Essa palavra aristotélica, né? Essa palavra grega, aliás, significa finalidade, né? Cada espécie tem uma finalidade intrínseca e a ética vai envolver, portanto, a consideração das finalidades específicas de cada espécie. Bem, em que medida isso é um desenvolvimento da teleologia e da ética das virtudes de Aristóteles? Ora, como eu falei, essa perspectiva procura possibilitar as capacidades e finalidades centrais próprias de cada espécie, né? Essas capacidades e finalidades sejam plenamente desenvolvidas, né? Isso envolve, como eu falei, na medida em que os seres humanos são seres eminentemente racionais em sua essência e eles vão ser plenamente realizados quando se dedicarem quase que exclusivamente a pensar as melhores formas de viver. Essa perspectiva da autora envolve a permanente criação, né? O pensamento constante de uma espécie de arquitetura institucional que vai criar instituições, instâncias e desenvolver ações que vão estimular, em primeiro lugar, vão permitir, não é, o desenvolvimento das capacidades e finalidades de todos os seres vivos e, paralelo a esse processo, a gente vai estimular nos seres humanos as virtudes de compaixão, respeito, justiça, misericórdia e assim por diante, né? Então, qual é o critério de inclusão aqui? Qual é o critério de consideração ética? Não apenas a ciência, né? A capacidade de sentir dor, de experimentar o sofrimento, mas é um leque de formas de vida e funcionamentos próprios a cada espécie, né? Como é que ficam os insetos? Como é que ficam as plantas? Eu sempre fico me perguntando nisso, né? Como é que ficam os animais que não são queridinhos pela maioria das pessoas, né? Eu lembro de uma música do Titãs, queridos, e isso denuncia talvez a minha idade, né? A música, se eu não me engano, lá dos anos 80. A música chamada Bichos, né? Enfim. E, por fim, né, algumas implicações decorrentes dessa teoria da Martha Nussbaum enfim, a necessidade de se criar políticas constantes, campanhas assim constantes, reconfigurar as cidades, reconfigurar a nossa forma de se alimentar,
criar e aprimorar leis antiespecistas, né? E, enfim, assim por diante, né? É manter constantemente o exercício da racionalidade aplicada a se atingir uma forma de vida mais harmônica que permita que todas as espécies se desenvolvam plenamente. E aí, para a gente pensar como é que fica o veganismo aqui, não ganha muita reflexão, né? Pelo menos até onde eu sei, assim, no pouco que eu pude ler em relação a isso. Eu não tenho um destaque específico na sua reflexão, né? Ela pensa mais na justiça global, em termos mais amplos, né? Nos limites morais que se colocam à exploração animal, né? Então ela não toca, pelo menos até onde eu sei, na questão do veganismo especificamente, que interessa a muitos de vocês aqui, né? Bem, agora a gente pode concluir esse vídeo. Aliás, eu estou notando, já está escurecendo, a iluminação aqui não é muito boa. Tenho notado que o efeito aqui de chroma key não está funcionando bem, mas não importa. Eu encerro esse resumo. Notem, queridos, esse é um resumo da nossa aula presencial, e na aula presencial a gente vai desenvolver mais todas essas perspectivas, ok? Mas o fundamental aqui eu gostaria de voltar, depois desse rolê todo. Isso é uma consideração ética, né? Eu queria voltar, depois desse rolê todo, depois de estudar todos esses autores, enfim, eu queria, me lembro de uma frase do meu amigo Paulo Coeso, beijo no seu coração, irmão. Lá no comecinho, acho que nas primeiras aulas, né, quando você mencionou, cara, você foi num evento que reunia diversos biólogos, assim, muito capazes, melhores mentes, assim, na pós-graduação em biologia no Brasil, enfim, reunidos num dia de semana, em um campus inacessível para a maioria das pessoas, às 2h30 da tarde, discutindo questões tão amplas, né? Questões ambientais que envolvem o direito à vida de todos os seres humanos, de todos os seres, né? De maneira geral. Enfim, você, muito apropriadamente, cara, você destacou como essa discussão está restrita à academia, cara. Como isso não atinge as pessoas de maneira geral, a população de maneira geral. E agora aqui, né, encerrando esse vídeo, eu lembrei de você, lembrei disso que você falou, né? E o desafio ético aqui, nosso, queridos, não é quem domina mais cada uma dessas teorias, né? É como se todos esses autores estivessem se dedicando... Claro, a intenção deles é ótima, mas é como se todos eles estivessem se dedicando a uma discussão acadêmica, né? Enfim, por mais que eles possuam boas intenções em tentar desenvolver, aprimorar essas teorias éticas, né? Boa parte do desenvolvimento dessas teorias se faz no âmbito acadêmico, ou seja, se faz na discussão e publicação de papers, de artigos que vão receber resenhas, que vão receber respostas, que apontam críticas nessas teorias, e o autor, portanto, responde a essas críticas e sugestões, e é um desenvolvimento teórico restrito muitas vezes ao ambiente acadêmico. Queridos, e eu volto aqui a essa imagem com a qual comecei a aula, né? Exortando a vocês todos que a questão não é só desenvolver isso academicamente, é fazer com que as pessoas se sensibilizem em relação a essas discussões. Então, do ponto de vista ético, portanto, o valor da ação de um ambientalista não reside na compreensão profunda e detalhada desses modelos teóricos. Consiste na capacidade que as pessoas vão ter, que vocês devem desenvolver enquanto ambientalistas, enquanto gestores de projetos ambientais, para que essa discussão chegue às pessoas que estão fora da academia. As pessoas, enfim, que precisam compreender a importância de suas ações.